aí, gente? Sejam bem-vindos, vocês do nono ano, estudantes e professores. Aqui a gente está na Escola Municipal para Aulas Digitais, iniciando mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Maria Carolina e estou aqui hoje para continuar essa aula aqui, ó, sobre genética, variações das leis de Mendel. Então, Vitória está aqui comigo para ajudar aí, né, a passar esse conhecimento para vocês, tá certo? Então, Vitória é nossa intérprete de Libras. Vai dar um trabalhinho, hein, Vitória? Mas vai conseguir. Vai dar tudo certo. Então, vamos embora. Olha só, lembrando aqui, gente, para vocês que ainda não tem o aplicativo, baixa esse aplicativo, tá certo? O Cleitinho vai jogar aí na tela pra gente o QR Code. Olha só, então para facilitar aí, né? Baixa esse aplicativo, assista as aulas ao vivo se vocês quiserem, se vocês estiverem em casa, tá bom? Quem não tem acesso ao aplicativo, basta procurar lá no YouTube, tá? Então, lá no Educa Recife, no YouTube, você consegue acessar todas as aulas do nono ano, tá certo? Então, sem problema nenhum. Agora sim, o que foi que a gente viu na aula passada? A gente viu o seguinte, ó, que existem variações da primeira lei de Mendel e vimos conceitos e exemplos de ausência de dominância, herança intermediária, codominância, genes letais e alelos múltiplos, ou polialelia. Pronto, a gente viu ó, isso tudo na aula passada. Essa aula também tá cheia de coisinha nova. Então, gente, vamos prestar atenção aí, tá? E qualquer coisa, a gente pode tirar as dúvidas de vocês, né? Mandem recados aí, tá certo? No YouTube também pra gente, que a gente fala com vocês. E sempre interagindo com o professor da sua escola de origem, tá bom? Então, vamos embora. Até agora, nós vimos casos onde cada característica do indivíduo era determinada pelo quê? O que é, qual é a estrutura do nosso corpo que determina as características, né? Então, a gente já sabe essa resposta, os genes alelos, né? Então, esse parzinho de genes alelos é o que vai determinar essa característica da gente, tá? Seja ela qual for, tá certo? Então, mas isso é uma coisa natural, prof, né? Um par de genes alelos sempre vai atuar determinando uma característica, seja a cor do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, o formato, né, do seu rosto. Como é isso, professor? É sempre assim, né? Um parzinho de genes? Não, gente, não é assim. Então, lembra disso, ó, na biologia, nas ciências, na natureza, não existe 100% não, tá? Sempre vai ter exceção, sempre vai ter aquela coisa que está fora da regra, tá certo? Então, a gente tem um padrão, não é? E o que a gente vai ver aqui hoje são as variações desse dito padrão, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Na pleiotropia. Pronto, pleiotropia é o que, professora? Vamos ver aqui em que condições que a pleiotropia pode acontecer. Então, ó, sob condições ambientais idênticas, um mesmo par de alelos pode ser responsável pela determinação de duas ou mais características. O mesmo par de alelos, olha os alelos aí na tela para vocês, tá vendo? Então, o que são esses genes alelos? São aqueles genes que estão na mesma posição, eles têm a mesma informação também em cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são cromossomos, né? Um cromossomo, dois cromossomos. Homólogos são aqueles que apresentam a mesma informação genética, né? E essa informação, cada alelozinho aqui vai ter a mesma informação nesse cromossomo, igualzinha no outro, tá certo? Então, como eles são idênticos, esses genes de dois cromossomos aí são alelos, tá certo? São considerados genes alelos, tá bom? Então, nessas condições ambientais aqui, lembra, apenas um par de genes, ele vai determinar duas ou mais características. Até agora a gente tinha visto o quê? Uma só característica, né? Ou era a cor do cabelo, ou era a cor do pelo do camundongo, né? Então, duas características. Vamos ver como é que isso acontece. Olha só um exemplo.
No caso dos camundongos, vocês estão vendo aí, ó, condicionados pelo mesmo par de genes, essas duas características aí no camundongo, né, tanto a cor da pelagem como o grau de agressividade, vão ser determinados por esse par de genes. Então, ó, um parzinho só vai dizer a cor da pelagem vai ser branca, a cor da pelagem vai ser cinza. Mas se a pelagem for branca, esse camundongo também vai ser um camundongo manso. Olha as duas características aí, ó, que vão aparecer, vão surgir unidas, né? Impreterivelmente, tá certo? Então, independente de qualquer coisa, essas duas características serão determinadas por um par de genes apenas. Enquanto aqui no camundongo cinza, ele vai ser um camundongo mais brabinho, assim, mais arisco, tá certo? Então, aquele par de genes, ele vai determinar essas duas características no camundongo. E isso é a pleiotropia. Outro exemplo de pleiotropia é essa questão da ervilha aqui, tá? Então, o mesmo par de genes vai determinar a cor da flor da ervilha e também a presença de uma estrutura que envolve a semente, um envoltóriozinho, que pode ser um envoltóriozinho carnoso, por exemplo. Então, imagina. Não tem a semente de pitomba, por exemplo, que vocês já têm aí na mente, né? O recifense gosta de uma pitombinha, né? O pernambucano gosta de uma pitomba, né? Então, sabe aquela carninha que a gente fica chupando ali, né? E depois joga fora a sementinha? Pronto, a gente pode pensar naquela carninha como um envoltório da semente, tá certo? Então, na ervilha é isso que acontece. Ocorre a pleiotropia, onde um par de genes vai determinar tanto a cor da flor da ervilha, quanto esse envoltório da semente. Tá certo? Então, entenderam, né? Pleiotropia, um par de genes, determinando 2 ou mais caracteres. Perfeito? Na interação gênica, aí já é outra história. Vê só. 2 ou mais genes, olha aí, gente, é uma contradição aí, tá? Relacionada à pleiotropia, já ocorre o contrário, né? Quando 2 ou mais genes vão interagir, determinando uma característica. Ai, professora, fiquei doido agora, ó. Vamos ver aí, ó, direitinho. Pleiotropia, um par de alelos determina vários caracteres. Interação gênica, vários pares de genes vão determinar um caráter, tá certo? Então, é isso que acontece aí, é o contrário, tá certo? Na interação gênica, a gente pode ter tanto interações epistáticas, e dentro dessas interações epistáticas, a gente vai ter aí a epistasia dominante e a epistasia recessiva. Outra coisa que pode aparecer aí na interação gênica é aqui, ó, interações não epistáticas. Então, são duas formas, tá? Da interação gênica ocorrer. Interações epistáticas e interações não epistáticas. Lembrando que na epistática a gente vai encontrar uma epistasia dominante ou uma epistasia recessiva. E aí, professora, tá, você está me dizendo isso tudo, mas como é que eu vejo isso na natureza, né? Como é que eu encontro essas mudanças, essas variações todas no fenótipo, né, dos animais e tudo mais? Vamos ver agora alguns exemplos de tudo isso aí, tá certo? Então, ó, na epistasia, olha só o que acontece. A epistasia, gente, é uma forma de um gene inibir outro par de genes, tá certo? Ou outro alelo que está ali. Então, assim, ó, quando um gene inibe a ação do outro, ou seja, vai inibir aquele caráter de aparecer fenotipicamente, então, ó, quando um gene inibe a ação do outro, que não é seu alelo, e está localizado em cromossomo não homólogo. Ai, professora, é muito termo esquisito. Mas vamos lá, traz para mim aqui, por gentileza. Olha só, aqui, nesse primeiro círculo, a gente tem 2 pares de genes. Azão, azinho, bezão, bezinho. Quando a gente fala aqui, ó, que não é seu alelo,
A gente sabe que o gene e alelo, eles são idênticos. Então, se azão aqui e azinho fossem idênticos, não seria azão, azinho. Seria o quê? Azão, azão. Ou azinho, azinho. Não é verdade? Para ser idêntico? Pois é. Mas aqui, ó, vai inibir um, que a gente pode supor que seja o azão, vai inibir a ação do azinho, tá certo? Por quê? Porque eles dois não são genes alelos, tá? E aí, o que é que acontece? Está localizado em cromossomo não homólogo. Obviamente, porque a gente sabe que genes alelos, eles só aparecem em cromossomos homólogos. Por quê? Porque os homólogos são idênticos entre si, tá certo? Então, obviamente, esse gene aí não é homólogo ao outro, porque estão em cromossomos não homólogos, tá certo? Então, não estão em cromossomos homólogos, né? Aí, ó, o gene que inibe, o nome dele vai ser epistático. Olha só. E o gene que foi inibido, ou seja, que a característica foi abafada ali pelo outro gene, hipostático, tá bom? Pois é. Então, agora, prof, vamos ver isso, né? Mas na real, assim, como é que acontece na característica? Vai, professora, me dá uma folga aí, né, não, Vitória? Tem que dar uma folguinha nesse assunto aí, né? Que danada é isso de epistasia, prof? E um gene inibe o outro. Inibe, gente. Ele faz assim, ó. Tu não vai mostrar essa característica agora, não. É isso que acontece. Ah, a característica que você está carregando aí é o quê? Cabelo loiro, é? Ah, não, meu amigo. Vou te inibir agora, porque vai aparecer um cabelo aqui, ó, preto, lindo e brilhoso, não é não? Não é não, Vitória? É isso aí. Então, o fenótipo A que a gente tem aqui, azão, ele vai ser o quê? Ó? A epistático sobre Bzão e Bzinho, tá certo? Então, por quê? Porque a gente já sabe que o azão, ele exibe uma dominância aí sobre esses outros genes, essas outras características, né? Ele vai inibir essas características de aparecerem. Agora sim, ó, temos um exemplo. No cavalo, o que acontece no cavalo, professora? Para que essa epistasia dominante apareça aí, a gente entenda de uma vez por todas o que é isso, né? Então, nos cavalos, para manifestação dessa cor da pelagem, né? A cor do pelo do cavalo. Então, vai depender de quê? De dois pares de genes, tá certo? Então, no caso aqui, a gente tem exemplo Wzão, Wzinho, Bzão, Bzinho, tá? Essa epistasia dominante vai ocorrer quando o alelo dominante de um par inibe a ação de alelos do outro par. Vamos ler de novo? Vamos. Quando o alelo dominante de um par inibe a ação de alelos do outro. Então, vamos ver aqui como é que fica, ó. Em um cruzamento, né, cavalos que tenham esses genes heterozigotos, lembra? Hétero o quê? Hétero quer dizer diferente. Então, seria aí, ó, Wzão, Wzinho. Não é diferente? Heterozigoto? Pois é. E o Bzão, Bzinho, também são heterozigotos, tá certo? Então, cruzando esses dois indivíduos aí, né? Esses cavalos que têm a cor branca e exibem aí esses genes heterozigotos, como é que vai ficar isso aí no final? No final das contas, gente, temos aí 16 cavalos nascidos, né? Então, a frequência vai ser essa, né? De 16 cavalos, 12 saíram brancos. Por quê? Vocês estão vendo aí que dos brancos, né, 12 brancos, 9 tem o Wzão e o Bzão. E o que é que a gente viu aqui antes? Ó, nessa heterozigose aí, o alelo dominante do par vai inibir a ação do outro. Então, ó, se a gente ver aqui, o branco, ele é o dominante, né? Com Wzão e com Bzão. Para aparecer um preto, gente, precisa ter o que aqui, ó? O W, ele não está aqui, o W grande, ele não está mais aqui, ou seja, o gene dominante não apareceu nesse cruzamento aqui. E é por isso que os cavalos
né, apresentaram essa cor da pelagem negra, tá certo? Preta, tá? E aí, ó, o Bzão vai indicar o quê? Black. A gente tá vendo aqui, ó, white e black. O W quer dizer o quê? Branco em inglês. E o B, black, preto em inglês, tá certo? Por isso que a gente tá usando essas letrinhas aqui. Então, para ficar mais fácil, ó, o Wzão, ele é dominante e apresenta o quê? Uma pelagem branca. O Bzão, quando aparece, sem a presença do Wzão, o que acontece? Ele vai ser o dominante sobre o Wzinho, tá? Então, pretos. Agora, quando aparece Wzinho, Wzinho, Bzinho, Bzinho, que são genes o quê? Recessivos. O que vai acontecer? Vai vir um cavalo de pelagem marrom, que é o que sobrou, é o último ali, né? É o último do cruzamento. E a frequência fenotípica se assemelha muito com as que Mendel achou também, né? Na epistasia recessiva, então, agora, quando é que isso acontece? Quando um par de alelos recessivos vai inibir a ação de outro par de alelos. Então, na dominante, um par de alelos dominantes vai inibir os outros. Na recessiva, um par de alelos recessivos vai inibir a ação de outro par de alelos, tá certo? A gente agora vai falar de camundongos, né? Então, a cor do pelo do camundongo vai ser determinada por 2 pares de genes, tá certo? Então, o Pzão, ele vai determinar pelos agouti. Pelos agouti são pelos cinzinha, tá certo? Então, é um camundongo cinza, tá? Esse Pzão vai ser dominante sobre o Pzinho. A gente sabe já, né, essa relação de letra grande e letra pequena, que a letra grande sempre está representando o gene dominante e a letra pequenininha, o gene recessivo, não é isso? Pois é. Então, a letra P pequenininha vem de pelos pretos, tá certo? Então, ela vai apresentar o fenótipo preto, tá? Cesão. O cesão, ele vai indicar o quê? A formação de pigmentos, tá certo? Então, o dominante, esse cesão é dominante sobre o cezinho. O cezinho inibe pigmento, tá certo? O que é isso? Ausência ou presença de pigmento, né? Sabe, os albinos, eles têm o quê? Ausência de melanina. Então, a melanina é que dá a cor da pele. E quanto mais melanina, mais a pele fica escura, né? A pele vai chegando até a negra, né? Isso? Então, muito branco, né? E negro, tá bom? Então, quando fica muito branco, é o quê? A ausência de melanina. Então, o albino, ele não tem melanina nos pelos, nas sobrancelhas, no cabelo, por isso que é tudo muito branco. Porque aquele, ó, pigmento, que no nosso caso é a melanina, ele foi inibido, ele não está ali presente, tá certo? Então, aqui nos jatinhos, ó, nos camundongos, né? Camundongos heterozigotos, 2 agoutis aí, 2 cinzas, porque eles são heterozigotos, né? Então, Pzão, Pzinho, Czão, Czinho, tá certo? Então, cruzando esses ratinhos, o que é que a gente encontra, né? 9 agoutis, tá? Agora, veja aí, nessa proporção fenotípica, o 9, esses 9 aí, vieram com Pzão. O Pzão é o quê, gente? O Pzão, ele traz a cor, que cor? Ó, vamos voltar aqui, ó. Pzão é pelo agouti. Então, quando a gente chega aí e vê que no cruzamento o Pzão está presente, isso quer dizer que a cor da pelagem determinada vai ser agouti, ou seja, cinza, né? No caso aqui, ó, os pretos, eles vão ser determinados quando não houver o dominante, Pzão, né, que traz essa cor agouti, e o Czão tá lá. O Czão, ele vai ser dominante com relação ao Czinho. O Czinho é a ausência de melanina, não é? E o Czão, não. O Czão tem melanina. Então, qual é a cor da pelagem aqui do camundongo que tem Czão? Preto, tá bom? Por quê? Porque ele tem ainda a presença da melanina, tá? No albino, olha só, apareceram 3 aqui com esse par de genes recessivo, né? Czinho. A gente sabe que quando esse par de genes
recessivos estão presentes, aí sim, eles vão dominar, independente de ter o pesão aqui na frente, ó. Joga aí na tela para eles verem essa conta toda. Independente dos albinos aí. São 3 albinos que nasceram, mas que tem o gene aí recessivo, essa dupla aí de genes recessivos, Czinho, Czinho, que tem esse poder de inibir essa cor, né, de aparecer. Então, a epistasia recessiva é caracterizada por isso. Quando um par de genes recessivos aparece, ela inibe a cor aí da pelagem no camundongo, tá certo? Ufa! E aí, Vitória? Cansada, Vitória? Desses cruzamentos todos? Vambora, Vitória. Falta pouco. Força, né? Para esses nossos estudantes seguirem aí. Pois é. Então, vamos lá. Interações não epistáticas. Quando é que ocorre essa danada essa interação não epistática, prof? Ocorre quando 2 ou mais genes, mas nenhum alelo impede a expressão de outro. Ó, não tem esse negócio de inibição, então, hein? Tem essa coisa de um par de gene vai inibir, o outro par vai inibir o outro gene do outro cromossomo. Não tem mais essa confusão, tá certo? Então, ó, a interação de 2 ou mais genes vai trazer aí alguma coisa pra gente, mas não vai haver inibição, tá certo? Então, olha só que legal aqui. Nesses tipos de crista, né? Temos 4 tipos de cristas aí. Isso quer dizer 4 fenótipos, ou seja, o que a gente enxerga externamente, 4 fenótipos diferentes para uma característica, que é o formato da crista do galo, tá certo? Então, ó, 4 tipos de crista. Uma é simples, a outra é chamada de rosa. Joga aí na tela para eles observarem de pertinho, por favor. Então, uma é chamada de simples, a outra é chamada de rosa, a outra é chamada de ervilha e uma última aí chamada de noz. Se vocês observarem direitinho, vocês vão ver. Elas são diferentes umas das outras. Bem interessante isso, né? Então, 2 ou mais genes aí atuando em cima de uma característica apenas, trazendo, né, esses 4 fenótipos diferentes. Olha que legal. Então, os pares de alelos que vão ser responsáveis por essa mudança da crista, da forma da crista, vai ser o Rzão e o Ezão. Então, olha o recessivo, quem é que fica, né? O simples. Então, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Ele tá lá, é o simplesinho. As mudanças vão ocorrendo quando os genes dominantes vão aparecendo, né? Rzão, Rzão, o Rzão, né? E o Ezão, no caso, né? Então, aqui, ó. Ervilha, para ervilha aparecer, ó, o Ezão tem que estar presente. Já a rosa, já tem aqui uma heterozigose, ó, Rzão, Rzinho e a recessividade, né, dos És, tá vendo? E a nós, Rzão, Rzão, junto com Ezão, Ezão, ou seja, os dois combinados aí. Então, esses 2 pares de alelos precisam estar presentes para que a nós, né, apareça, né? Ou em heterozigose, né? No caso, o Rzão aqui em heterozigose com Rzinho, o Ezão aqui em homozigose, lembra? Idênticos, né? Genes idênticos. Tá vendo? Então, todas essas variações aí, gente, a gente tá percebendo o quê? Que vai depender dessa combinação dos genes, tá? Então, dependendo da combinação, a crista do galo vai ser uma ou vai ser outra, de outra forma, tá bom? É isso que acontece. É super simples isso aí. Não parece, né, a princípio. Por quê? Porque a gente tem um monte de termo em genética. E esses termos dentro da genética, a gente precisa observar um pouquinho, depois dar uma paradinha, volta, lê de novo, até a gente incorporar todos esses nomezinhos diferentes, essa nomenclatura dentro da genética. Não é uma coisa simples a princípio, mas é sim, é bem tranquilo de entender. Agora, você precisa saber o que significa homozigoto, o que significa heterozigoto. Epistasia é o que mesmo, né? O par de genes, alelos, o que é um gene alelo, o que é um cromossomo homólogo. Se você não souber esses termos, você não vai entender cada conceitozinho em cima dessas variações nas leis de Mendel, tá certo?
Então, o importante aí é, primeiro, você absorver os conceitos, absorver a nomenclatura, né? Ou seja, esses nomes diferentes, o que é cada coisa dessa, para depois você perceber ali e entender o conceito de cada variação dessa. Beleza? Então, aqui, nas possíveis variações fenotípicas entre os descendentes, né? Ou seja, entre a prole, depois que houve o cruzamento do galo com a galinha, né? Misturando o material genético, que tipos de genes, né? Como foram esses genes aí? Como foi essa mistura desses genes? Então, a gente viu que a proporção fenotípica foi muito parecida com a segunda lei de Mendel. 9, né, de 16 vieram com a crista de nós. 3 vieram com a crista ervilha, 3 rosa e 1 simples, ou seja, a proporção 9, 3, 3, 1. Lembra? Na segunda lei de Mendel aconteceu isso aí, de 16, a proporção fenotípica foi essa. E a gente está percebendo o quê? Que esse par de alelos, 2 ou mais pares de alelos, trazem aí, em uma característica, fazem com que 4 fenótipos diferentes ocorra, né? Muito legal isso aí, tá? Olha o que a genética não faz, né, pessoal? Não só, a gente começou com Mendel ali, com aquela proporção fenotípica de 3 para 1, lembra? E a gente depois veio aumentando essa questão dos cruzamentos, né? E vendo que na natureza o padrão não pode ser sempre idêntico, né? Sempre vem algumas situações e também situações, condições ambientais que podem atuar ali naquela característica, tá certo? Aqui, ó, temos 2 coleguinhas conversando. Então, um fala para o outro assim, ó. Até agora vimos fenótipos descontínuos. Pois é, está na hora de começarmos a falar sobre variações contínuas. Meu Deus do céu, que danada é isso, né? Do que eles estão falando, professora? Fenótipo descontínuo, variação contínua. Como assim? Herança poligênica, olha aí. Vamos ver aqui uma característica, né, contínua. São variações fenotípicas contínuas que têm continuidade, né? Quando fala contínua, e que exibem uma gradação. Uma bem facinha é a altura dos indivíduos. Então, vocês já repararam que a gente, né, nasce bebezinho, a gente nasce todo mundo do mesmo tamanho? Não. Cada bebê nasce de um tamanho diferente, não é? Tem uma alturazinha diferente, o médico vai lá, coloca a alturinha da gente, né? E a gente vai crescendo ao longo do tempo. E aí a gente percebe que às vezes uma criança de 5 anos tem uma determinada altura e outra de 5 anos também tem outra altura. Cada um cresce a sua maneira, porque somos indivíduos e cada indivíduo tem a sua própria fisiologia, não é? Então, a altura é uma dessas características, né? Que tem uma continuidade e uma gradação. Isso quer dizer que indivíduos da mesma idade variam na estatura, tá certo? A altura, ela é sim determinada geneticamente e ela pode ser influenciada por fatores ambientais, tá certo? O tipo de alimentação pode mudar, né? Pode afetar como a criança cresce, né? Até chegar na fase adulta, tá certo? Então, tudo isso pode afetar aí, tá? Na herança poligênica ou quantitativa, quando 2 ou mais pares de alelos somam ou acumulam seus efeitos, produzindo uma série de fenótipos diferentes entre si. Então, ó, 2 ou mais pares de alelos, eles podem se unir para formar aí um monte de fenótipo diferente em cima de uma característica, que é o caso o quê? Da cor da pele. Temos uma variação gigante aí, né, de cor de pele na raça humana, por exemplo. Então, 2 pares de alelos em cromossomos não homólogos, ou seja, eles precisam ser diferentes, né? Cromossomos não homólogos. Então, um par de alelos pode ser Nzão, Nzinho, não é? E outro par de alelos, Bzão, Bzinho. Lembra que cada letrinha dessa está representando um gene e uma característica que esse gene está carregando, tá? Quando eles se misturam, aí sim a gente vai ver uma gradação. Lembra? A herança poligênica, ela traz uma gradação. Ou seja, a gente sai de uma cor e vai, né, gradativamente mudando essa cor. No caso da cor da nossa pele, tá bom? Então, quando a gente faz, ó, os alelos Nzão e Bzão estão indicando o quê?
produção de melanina, muita melanina, tá? Alelos Nzinho e Bzinho, produção de pouca melanina. Então, cada alelo desse vai determinar se você vai ter muita melanina ou pouca melanina. Isso vai depender se a gente tem ou não esses alelos presentes, tá bom? Então, aqui nessa tabela, a gente vê ó, uma gradação: branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro, tá? Então, dentro da genética, dependendo dos genes que se apresentam, a gente vai ver essa variação aí, essa gama de classes fenotípicas. E chegamos ao fim, meu Deus, Vitória. Cansei, hein, Vitória? Muita coisa, né? Então, ó, existem variações da primeira lei de Mendel, sim. Conceitos e exemplos foram dados hoje de pleiotropia, epistasia dominante e recessiva, interações não epistáticas e herança poligênica ou quantitativa, gente. Esses assuntos, lembrem-se, vocês precisam saber os conceitozinhos de cada uma daquela nomenclaturinha que a gente já vem falando todas as aulas, né? Então, entre em contato com o seu professor da sua escola de origem, tire suas dúvidas. Aguardo você na próxima aula. Beijo!